Queridos irmãos, queridas irmãs, uma ótima tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, né? E hoje o nosso propósito é falar sobre o Livro dos Espíritos, essa obra que todo espírita conhece, né? Então, para iniciarmos o nosso trabalho, que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso irmão maior, que está aqui no salão, representado pelos amigos da espiritualidade, solicitando ao Mestre querido e à espiritualidade que vibrem intensamente ao nosso favor, que restabeleça a nossa saúde mental, que restabeleça a nossa saúde física e derrame sobre todos nós sentimentos de carinho, sentimentos de amor e sabedoria nesse momento tão conturbado, tão difícil, onde todos estão enfrentando as suas dificuldades. Então hoje o nosso encontro está focado na comemoração dos 164 anos do Livro dos Espíritos, né? Obra da pedagogia espírita, obra tão importante para todos nós, obra de cabeceira de todos os espíritas, né? E hoje, no dia amanhã, dia 18 de abril, comemora 164 anos do lançamento dessa valiosa obra. Então, para nós, é uma data muito importante. E vamos aí, nesse 30 minutos, falar um pouco da importância dessa obra, conhecer, né, os fatos que geraram a publicação dessa obra, descrever como iniciou todo esse processo, falar quanto ao trabalho cansativo, né, de todos os envolvidos e comentar também quanto ao conteúdo da obra e que essa obra, o que essa obra significa, né, para o crescimento moral humano. Lembrando, as páginas dessa obra resume toda a filosofia espírita, mostra uma doutrina de cunho filosófico, científico, fornecendo um entendimento novo quanto ao conceito religioso e mostra também o relacionamento do homem perante o universo e esclarece como deve ser a sintonia de todos com o Criador. Então, é um livro importante, né? E um livro que vai nos ensinar e vai nos mostrar fatos valiosos com relação aos assuntos que serão aqui colocados. Lembrando que Jesus, em uma de suas valiosas oportunidades, nos prometeu para o futuro, né, a chegada do Consolador. E Jesus foi claro que quanto à nossa condição para o entendimento dessa nova ordem, né, que deveria chegar futuramente, que isso seria possível a partir da nossa melhora moral. Assim, precisávamos evoluir para compreendermos melhor as revelações futuras. Então, a espiritualidade, né, prepara o campo humano para o grande momento, a chegada de uma nova ordem, de uma nova revelação. E é o que nós vamos ver. O preparo do precursor. No dia 13 de outubro de 1804, chegava ao planeta, adentrando pelas portas da reencarnação, aquele que recebeu a missão de organizar a primeira obra literária espírita. Informações trazidas pelos espíritos, cujo conteúdo iria dar rumo diferente ao crescimento moral humano, iria trazer fatos comprovados da existência de um mundo invisível, tendo como base a verdade, tendo como base a ciência.
Então, chegava em terras francesas Hippolyte Léon Denisard Rivail, de tradicional família francesa, né, de magistrado e professores. Filho de Jean-Baptiste Antonier Rivail e de Jean-Louise Duhamel. Mas como tudo isso começou, né? Eu uso como marco inicial, né, os fatos ocorridos em terras americanas, considerando os fatos que iniciaram no dia 11 de dezembro de 1847, com as irmãs Fox. Eu acredito que é muito importante estar fazendo aí um breve comentário quanto às irmãs Fox, né? E os fatos que ocorreram naquela época. Kate, de 7 anos, e Margaret, de 10 anos. Eram duas meninas que viviam junto com seus pais, o John e a Margaret Fox, uma família de fazendeiros. Viviam em uma casa modesta no então vilarejo de Woodsville. Na época, um vilarejo típico do estado de Nova York, com uma população bastante primitiva, né? E formado também por pessoas semi-educadas, mas livre de preconceitos, e segundo estudos, os moradores da época eram bastante receptivos às novas ideias, né? O lugarejo era formado por um grupo de casas de madeira simples, né, costume da região, que chamava pouca atenção ali dos viajantes que por ali passavam, né? Então, a vida da família Fox caminhava como de uma família comum da época, né? Mas, um ano após a chegada dos Fox, fatos estranhos começam a ocorrer na residência. Ruídos notados por antigos moradores voltaram novamente a ocorrer. Ocorriam com frequências arranhaduras, batidas nas paredes. De início, não incomodava, mas os ruídos foram se intensificando, acrescentados por arrastes de móveis, né? E as meninas ficaram com medo e alarmadas, a ponto de não dormirem mais sozinhas. E tinham que dormir juntos, né? As duas. Numa ocasião, Kate, tomando de coragem, né, desafiou a força invisível e repetiu as batidas, estalando os dedos. Naquele momento, estabeleceu-se um código, obtendo uma comunicação. As meninas começam, a partir daí, a interagir com o invisível, através de batidas, simbolizando aí perguntas e respostas. Conforme declarações através desse código, representado por um sim ou não, o comunicante se identificou como sendo um espírito que tinha sido assassinado naquela residência, indicando o nome do assassino, o motivo e onde o corpo foi enterrado. Interessante, né? Em pouco tempo, fenômenos semelhantes espalharam-se pela nação americana, alcançando o continente europeu, em especial as terras francesas. Na França, esse fato tornou-se um modismo na época. Eram as brincadeiras com as mesas girantes ou mesas falantes, né? Fato utilizado como diversão, mas desconhecido como tudo aquilo ocorria. O professor Rivail
ouviu falar, através de um amigo, o senhor Forestier, um pesquisador na época, emérito do magnetismo, ouviu falar quanto às mesas girantes ou falantes. Disse ele que ocorriam movimentações das mesas, sem nenhum tipo de intervenção, que elas respondiam certas perguntas através de um código estabelecido. Uma noite fria de maio de 1855, as reuniões das mesas girantes aconteceram na casa de uma senhora chamada Playmason. E essa senhora era médium. Entre as pessoas presentes, um convidado especial, o professor Rivaio, um professor de ciência, que na época de seus 50 anos, era o convidado do senhor Forestier. Começa então a sessão. As mesas, segundo o Rivaio, não só giravam, como batiam no chão, se moviam, em condições que não deixavam margem de qualquer dúvidas. Esses fenômenos aprofundou e muito o interesse do professor pelo fato, dando origem aí à primeira obra literária espírita, fundamentando os ensinos do Espiritismo. Bom, Rivaio ficou impressionado, porque, segundo o amigo Forestier, as mesas respondiam perguntas, utilizando um código. E dizia Rivaio: como podem? Mesas não têm cérebro. Rivaio, então, se dispôs a investigar os fatos, mostrando-se determinado a pesquisar de maneiras mais profundas os fatos, os movimentos, os ruídos, as batidas que eram geradas nas reuniões. As primeiras reuniões mediúnicas, com participação de Rivaio. Rivaio observou os fenômenos em várias casas, mas deu início às suas pesquisas na casa dos Boldin. Segundo, eles tinham 2 filhas que eram médiuns. Rivaio, então, participava das reuniões como pesquisador e cientista. Selecionava perguntas que eram respondidas e anotava todas as respostas. Num certo momento, aconteceu um fato interessante que deu um novo rumo às reuniões. Até o momento, era puramente científica toda aquela investigação. Então, 11 meses após a primeira reunião, uma mensagem chamou a atenção do professor de ciência. Um espírito teria se manifestado, escolhendo Rivaio para que ele reunisse o resultado das pesquisas e futuramente publicasse os ensinamentos que ele obteria através das reuniões. Rivaio confirmou posteriormente, em outras reuniões, a solicitação do Espírito, e que foi reforçada. Mas fizeram um alerta a Kardec, a Rivaio, que ele fizesse discrição, caso queira se sair bem com a sua missão. Então, Rivaio aceita a missão. As perguntas
feitas aos espíritos eram selecionadas, dirigidas aos médiuns para serem analisadas e respondidas. As melhores respostas eram escolhidas após profunda análise, porque uma resposta, ela chegava em várias sessões mediúnicas, e tinham que ser formuladas, montadas para um melhor entendimento. A contribuição maior dos médiuns ocorreram por parte de 4 garotas, Julie e Carolina Baldin, cuja idade eram garotas de 15 e 18 anos, Hermance do Fax, 14 anos, e Ruth Jafé, de 20 anos. Todo esse trabalho foi organizado em torno de 20 meses, ou seja, menos de 2 anos. E foi aí o resultado de longas e cansativas reuniões. Após um número cansativo de reuniões, Rivaio depara com um mundo novo e verdadeiro, com algumas revelações relevantes. A espiritualidade apresenta para o conhecimento humano a existência de um Deus único, que ama os seus filhos e nos dá todas as oportunidades de aprimoramento através da superação das nossas imperfeições, superando os nossos desafios. Esse trabalho esclarece quanto às razões dos nossos sofrimentos, traz um relato esclarecedor, mostrando, ou melhor, descrevendo a ação dos encarnados com o mundo dos espíritos e vice-versa. Vem legitimar a importância desse novo mundo, esclarece que fazemos parte de um estágio de evolução universal, no qual vinculam-se todos os mundos. Clareia as nossas mentes com a certeza da imortalidade do Espírito, mostrando que somos espíritos imortais. Traz valiosas informações quanto à morte. Esclarece que a morte é apenas o encerramento de um ciclo que ocorre no mundo físico, mas continua em outros moldes reencarnatórios, focado nos ajustes necessários para a nossa melhora moral. Então, apresenta novas leis naturais e propõe a naturalidade dos mundos, visível e invisível. Quanto ao esforço e às investigações ao longo do trabalho, ligado aos fatos materiais e espirituais, trouxe luz importante a uma lacuna que não nos dava explicações lógicas quanto a assuntos até então desconhecidos na área da ciência. Reconhece que esses fenômenos são forças da natureza e lança luz sobre problemas até o momento incompreensíveis. Podemos ficar aqui toda a tarde, toda a noite, ao longo de toda a noite, expondo os argumentos relevantes, morais e espirituais oferecidos pela espiritualidade. Acredito que o tempo não será suficiente para conhecermos todos os fatos descobertos pela luz da razão.
quanto às entrevistas de Rivaio, tudo foi minuciosamente anotado, estudado, organizado e transformado na primeira obra literária espírita. Obra pronta, faltava o lançamento. Ao término da obra, para que a mesma pudesse ser editada, era necessário que tivesse um título e alguém deveria assinar a obra. Quanto ao título, considerou-se o óbvio, o Livro dos Espíritos. Como Rivaio não se considerava autor, e sim um organizador, consultou os espíritos quanto à assinatura da obra. Uma entidade sugeriu que fosse assinada por Allan Kardec, porque essa teria sido o nome de Rivaio numa vida passada, onde ele viveu como um sacerdote druida, e a partir daí Rivaio utiliza o pseudônimo sugerido, assinando também as demais obras posteriores, formando o Pentateuco espírita. Os primeiros exemplares saíram da tipografia de Béal, em Saint-Germain, em Laie, lançado no Palais Royal em Paris no dia 18 de abril de 1857. Foi um momento de grande significado para a espiritualidade e também para a humanidade. Por razões claras, cumpria-se nesse dia, a promessa anunciada por Jesus. Chegava o Consolador, figurado numa obra dos Espíritos, composta por 501 perguntas e respostas, formadas por 3 livros, no qual foram cuidadosamente formulados. Kardec, ao longo de 3 anos, teve contato com grupos espíritas de vários países, da Europa, das Américas, analisando com muita atenção e cuidado todo o material que ele recebia, todo o material mediúnico que era a ele enviado. Kardec percebeu que a obra não estava terminada. Chegava a Kardec novas revelações, sendo necessário revisar a obra e estender esse livro. No dia 18 de março de 1860, foi lançada a 2ª edição definitiva, contendo 1019 perguntas, formado por 4 livros. Foi uma revisão significativa. Para comparar, lembre-se que a primeira edição tinha 501 perguntas e 3 livros, que passou a ter então 119 perguntas e 4 livros. Senhores, senhoras, essa obra é de grande importância para o crescimento humano. Chega para mudar a humanidade, chega para nos dar novos rumos às nossas vidas. Seu conteúdo é reconhecido como um valioso manual para aqueles que procuram por respostas para uma série de perguntas que está fortemente ligada ao crescimento humano e fatos que ocorrem na vida dos homens que procuram por respostas lógicas. Mostra uma nova ordem moral, uma nova ordem religiosa,
uma nova ordem científica que fornece os meios que permitem que o homem avance na direção do seu aprimoramento, tudo segundo o seu desejo e o seu esforço, tudo na linha do progresso. Esse é o caminho seguro para a perfeição, esse é o caminho seguro para a regeneração da humanidade. Para nós espíritas, representa um marco que anuncia o advento de uma nova era. Chega para nos regenerar. E para aqueles que desejam aprender quanto à existência e à evolução, não podem deixar de considerar que cada um de nós, no seu conhecimento, no seu esforço, na sua boa vontade, constrói o seu futuro. Cada um de nós procura os seus interesses, procura os seus valores, vai atrás dos seus conhecimentos para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa foi uma pequena análise dessa valorosa obra, Livro dos Espíritos. Eu espero que essa pequena contribuição possa levá-los a ler com mais cuidado, com mais atenção, essa valiosa obra, que faz de cada um de nós ferramentas importantes no crescimento humano. A todos, muito obrigado. Que Jesus, o nosso irmão maior, possa nos fortalecer a cada dia e que possamos, firmes e seguros, confiantes em Ti, Senhor, caminhar na direção do bem. Muito obrigado a todos. Que Jesus os ilumine.